Uma pesquisa da Universidade de Harvard. Sim, eu cliquei aqui e ele é só o link para a página da Universidade de Harvard, não é nem o link para a pesquisa, tá? É só para a página principal da universidade mesmo. Nos Estados Unidos, e para quem não sabe, a Universidade de Harvard é conhecida e considerada a universidade mais bem conceituada, não só subjetivamente, mas com vários fatores e critérios mais objetivos também dos Estados Unidos, detectou quais são os 7 empregos que causam mais infelicidade na vida. Para descobrir este dado, a instituição de ensino conduziu um estudo de 85 anos, desde 1938, com 700 profissionais de todo o mundo e os questionou sobre suas carreiras a cada 2 anos. Ok, aqui já tem um pouquinho mais de informação sobre a pesquisa. Se trata de um estudo de 85 anos. O nome desse tipo de estudo é um estudo longitudinal. Quer dizer que a gente acompanha uma amostra. No caso, quando a gente está falando dessas coisas que tem a ver com psicologia, geralmente a amostra é uma amostra de indivíduos, né? Então, um grupo de indivíduos é acompanhado ao longo de muito tempo. Então, geralmente, isso limita a quantidade de indivíduos, a quantidade, né, o tamanho da amostra, severamente. Mas foram 700 profissionais, o que eu considero, já que para um estudo longitudinal de 85 anos, com esses profissionais sendo questionados a cada 2 anos, eu acho que é uma amostra bem significativa para uma coisa longitudinal assim. É, e o legal também é de todo o mundo, tá? Essa informação é importante, porque isso tende a diminuir como é que eu posso chamar assim, a interferência de fatores culturais e tenta isolar um pouquinho mais as variáveis de cada profissão. Claro, cada profissão está inserida dentro de uma cultura diferente, dentro de uma nação diferente, ou até em territórios dentro de uma nação. Mas você pelo menos tira um pouquinho mais o fator cultural e tenta isolar um pouquinho mais esse fator profissional. Principalmente no mundo conectado como que a gente tem hoje em dia, as profissões elas tendem a ser um pouquinho mais homogênea, né? Uma coisa mais globalizada. Um técnico de TI que trabalhe com, vamos dizer assim, um certo tipo de programa, geralmente vai ter mais ou menos a mesma função, independente se é no Brasil ou se é na Europa, né? Então, não é sempre exatamente a mesma coisa, mas com toda certeza ajuda. Isso já me dá uma ideia de que a pesquisa é até melhor do que eu estava assumindo num primeiro momento. Mas é claro, mesmo com uma amostra boa, ampla e uma longitude aqui de 85 anos, a análise de dados ainda pode estar com problemas e pode ter várias coisas que eu não estou verificando aqui nesse momento. Mas começamos com o pé direito. Então vamos lá. O objetivo da pesquisa de Harvard era determinar quais fatores são capazes de aumentar ou diminuir a felicidade no trabalho. Perfeito, temos uma questão aqui de pesquisa. Toda pesquisa tem que ter uma questão que ela vai tentar responder, ok? E aqui era tentar determinar quais são esses fatores que vão influenciar para mais ou para menos na felicidade do trabalho. Cara, maravilhoso. Como resultado, descobriu-se que as profissões mais infelizes são, na maioria das vezes, as mais solitárias, nos quais os funcionários não têm a oportunidade de trabalhar com uma equipe, ok? Então, claro, as pessoas podem ser mais introvertidas, mais extrovertidas, tem pessoas que preferem mais trabalhar em equipe, tem pessoas que preferem trabalhar menos em equipe, trabalhar de maneira mais solitária. A gente não está anulando essas diferenças de pessoa para pessoa. A gente está falando de um estudo com 700 profissionais e a gente está fazendo uma média, ok? Então, o que essa pesquisa aponta é que a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas, tende a sofrer mais com a saúde mental e apresentar infelicidade no âmbito profissional quando estão em profissões mais solitárias. E a gente já vai falar um pouquinho mais por que isso pode estar acontecendo, quais hipóteses podem explicar isso aqui, ok? Porque o que a pesquisa fez, obviamente, é encontrar uma correlação estatística entre
essas profissões que têm essa característica tendem a estatisticamente ter um grau menor de felicidade, né? Aí a gente cria hipóteses em cima para tentar explicar, não que necessariamente a pesquisa já deu uma explicação que com toda certeza é a correta. Ok? É assim que pesquisas vão funcionar, principalmente dentro dessa área mais de psicologia e etc. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu peguei justamente uma matéria curta para não ficar me enrolando muito na matéria e já tentar pensar no que isso aqui tem a ver, o que essas coisas estão dizendo para gente, tá bom? É, o estudo concluiu que o segredo para viver. Olha só, olha que sacanagem, né? O estudo concluiu que o segredo para viver uma vida feliz, saudável e longa, cara, como se o estudo tivesse vindo com uma fórmula mágica, né? Não, com toda certeza. Quer dizer, tem estudos que. Maus estudos tentam usar umas palavras assim, mas bons estudos, e eu tô aqui torcendo para que um estudo desse tamanho de Harvard seja um bom estudo, com toda certeza não tente falar que eles encontraram um segredo para esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, isso aqui é uma interpretação midiática que tenta mastigar muito bem e um pouquinho sensacionalizar, vamos dizer assim, esses resultados. Como eu falei, o que deve estar escrito no estudo é que eles devem ter criado uma hipótese para tentar explicar a correlação entre dois fatores estatisticamente encontrados pela metodologia do estudo. Ok? É isso que o estudo deve falar, muito provavelmente. Né? Mas vamos lá. Então, ele concluiu, né, teria concluído, né, que o segredo para viver uma vida feliz, saudável e longa, né, note feliz, saudável e longa, caramba, coloca muita coisa aqui, não é dinheiro, sucesso profissional, exercícios ou uma dieta equilibrada. Caramba, ok, a mídia indo longe. Então, com toda certeza a pesquisa não deve dizer isso, tá? Mas o que erroneamente a notícia está dizendo ela faz parecer que o restante não importa, né? Você ter, você fazer exercícios e ter uma dieta equilibrada não importa para você ter uma vida saudável ou longa. Não, imagine se não importasse. Não, muito pelo contrário, importa pra caramba. Mas importa demais, né? Então, de novo, tá escrito de uma maneira muito precária isso aqui, como eu esperava e como provavelmente eu vou achar em qualquer outra revista ou qualquer coisa do gênero. Não se preocupem, porque é o que a gente tem aí na mídia, tá? Então, o segredo não seria essas coisas, né? Não deve ser isso que está dizendo o estudo, né? Na verdade, o estudo deve estar falando, olha, a gente descobriu mais um fator que pode talvez ser interessante de se considerar nesses momentos, né? E provavelmente sob caráter de sugestão, certo? Relacionamentos positivos são o que tornam as pessoas felizes ao longo da vida. Reforça a equipe responsável pela pesquisa. De novo, é muito provável que a equipe não tenha falado exatamente dessa maneira. Eles devem ter falado relacionamentos positivos contribuem para tornar as pessoas felizes ao longo da vida. Não são o que tornam, são exclusivamente o que tornam, certo? E isso também se aplica ao trabalho. E esse ponto é importante. Eu não sabia que estava escrito isso aqui, como eu falei, não li essa reportagem, mas esse é um ponto que eu gostaria muito de falar. Isso porque, segundo os pesquisadores, as tarefas solitárias fazem com que as horas de trabalho pareçam mais longas, gerando a infelicidade. Ok? Isso aqui deve ser uma redução muito grosseira de um dos achados da pesquisa. Eu tenho quase certeza, como das pesquisas que eu já li, das formas como a mídia deturpa muito, isso deve ser apenas um dos fatores que devem ter sido apontados. Eu tenho quase que absoluta certeza que a pesquisa ou os pesquisadores não estão dizendo assim, tipo, não, é só porque a tarefa daí fica solitária e ela fica longa e parecer que longas horas trabalhadas gera infelicidade. Quase completamente certeza que não é esse o caso, né? Mas faz sentido. Eu confesso que eu não tinha parado para pensar que esse poderia ser um dos fatores que contribuía para isso.